Saquem suas fichas e rolem seus dados. Eu sou o Jonathan e hoje nós vamos falar sobre a minha personagem da jornada heróica que eu tô há muito tempo querendo falar e resolvi agora criar coragem. Alguns de vocês estão acompanhando as minhas lives sobre a jornada heróica. Se você não está acompanhando é por dois motivos. Ou porque você vai jogar, ou porque você tá dando mole, rapaz. Vai lá, entra aí no meu canalzinho da roxinha. Infelizmente, por conta de um probleminha de logística, eu não vou conseguir mais botar as lives aqui no canal. Basicamente, acabei deletando os meus arquivos salvos e eu não tinha backup. Mas como esse projeto é um projeto muito grande, eu provavelmente vou fazer uma versão disso para algo menor. Para, sei lá, umas 2 ou 3 aventuras, uma coisinha assim mais condensada e que eu consiga organizar bem para ficar algo bem mais bacana. Nada muito grandioso, muito exagerado, até porque eu costumo exagerar muito. Mas enfim, hoje eu vou falar sobre a minha personagem, a Miriam. A personagem que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho pela concepção toda que eu tive dela, e por conta disso eu vou contar a minha história com ela e como bônus para vocês eu vou falar na questão de regras. Vamos deixar uma coisa aqui bem clara. Esse canal não é de combo. Tem canais que vão ser mais focados na questão de esmiuçar regra e extrair o puro suco do combo. Tem aí, por exemplo, o pessoal do Deu20 que está fazendo análises de uma por uma das classes. São análises bem legais, bem completas. Vocês podem ir lá conferir. Mas aqui não é lugar para isso. Aqui é um lugar de discussão de ideias, de criação de personagens, de estudar a lore, de falar sobre o cenário, esse tipo de coisa. Eu não vou tratar de combo aqui, pelo menos a princípio. Mas, se você quer falar sobre otimização de personagem, aí é outra história. Otimizar personagem quer dizer que você está querendo fazer com que o seu personagem faça aquilo que ele precisa fazer e bem feito. É diferente do combo. Combo me lembra espremer regra, explorar gramática, fazer interpretações diferentes do texto. Não, eu não sou advogado de regra, mas falar de otimização de personagem eu vou. Tanto é que eu vou falar disso nesse vídeo. A ideia toda da Miriam nasceu, na verdade, como uma NPC. Há 5 longos anos, eu tava mestrando RPG para algumas amigas e alguns amigos. Na verdade, a coisa começou bem menor, com 2 amigas. Mas aí, posteriormente, eu descobri que um grande amigo meu de internet, o Toshimir, morava a menos de 1 quilômetro da minha casa. Pra você ver como às vezes as coisas acontecem meio que sem querer. E aí, por causa disso, ele também entrou na brincadeira. Um dia eu falo sobre a família Eia e como a coisa toda aconteceu. É bem doida essa história. Na época eu tinha notado que tava faltando alguma coisa pro grupo de jogadores. A gente tava em 3 jogadores, mais eu como mestre, e eu tava sentindo que tava faltando alguma coisa ali. A gente tinha uma clériga da guerra como healer, o que não ia ser muito healer porque as regras eram meio restritivas pra cura na época. Tínhamos uma guerreira, que era uma sereia, inclusive. E tínhamos, por fim, o meu amigo Toshimir, que tava fazendo meio que um personagem ladino, meio que o cara da diplomacia. Então tava faltando porrada, tava faltando um frontline na parada. Então eu pensei um pouco no que eu queria fazer e decidi criar, então, uma paladina. Pra ser mais específico, de Valkyria. Então eu decidi que essa paladina ia ser meio louca, ela ia ter meio que os parafusos a mesma na cabeça. Não ser completamente louca, porque isso seria algo de NIMB, mas ela seria louca por combate, ela ia gostar de dar porrada. Eu quis fazer uma paladina frontliner meio doida porque o grupo ele era meio cagão. Eu colocava alguma coisa na frente deles, eles ficavam com medo de ir pra frente, não faziam nada, sabe? Eu fiz a Miriam pra ela ser meio que a testa de ferro, ela que ia lá, encarava o negócio e botava eles meio que na encrenca pra ter alguma ação, para as coisas acontecerem. Eu não sou um mestre que joga sujo. Se o que tá aparecendo ali parece uma armadilha, é uma armadilha. Mas parece que não tem nada, realmente não tem nada. Eu não gosto de fazer essa de ser meio que terrorista. Enfim, a galera amava a Miriam, eles gostaram muito dela e ao mesmo tempo eu adquiri um carinho muito grande por ela também. Eu tive algumas inspirações assim para poder criar a Miriam. A primeira delas eu acredito que foi a Olivier Mira Armstrong, a irmã do Major Armstrong de Fullmetal Alchemist. Ela é uma mulher forte, decidida, guerreira, lutadora da espada, além de ser bonita pra cacete. Eu acho que sem querer, inclusive, é por isso que o nome da minha paladina é Miriam, por causa do Mira, de Olivier Mira. Além disso, também tem um pouquinho de Xena nela também.
uma coisa meio que de ter sangue nos olhos, de ir pro combate, de gostar de dar porrada, sabe? Além da Xena ser, eu acho que uma das primeiras heroínas fodonas que eu vi em toda a minha vida na TV. Mas por que necessariamente uma paladina de Valkyria? Em primeiro lugar, eu decidi que era uma paladina porque eu não tive uma experiência muito boa jogando de paladino numa vez anterior. Eu tentei jogar com um paladino anão e eu queria que ele fosse meio que paladino e monge, só que eu tava jogando no D&D 3.5 e o D&D 3.5 ele não permite muito você criar essas ideias meio diferentes, meio malucas. Então eu acabei tomando o meu fusquete e o personagem morreu assim em questão de segundos. Em segundo lugar, porque eu acho que paladinos de Valkyria, eles não combinam muito com o modelinho leal e bom, assim, saca? Eu acho que eles têm uma coisinha mais de caótico. É algo que eu criei, foi algo assim que é da minha visão do mundo de Tormenta. Em terceiro, eu resolvi que era pra ser uma paladina porque eu gosto muito de personagens femininas fortes. Desde a época que eu criei ela, dessa campanhazinha que não durou muito tempo, inclusive, até hoje, a Miriam passou por várias encarnações, mantendo sempre o Elfa Paladina de Valkyria. Ela começou sendo uma paladina comum, aí com o lançamento do Manual do Devoto apareceu aqui o Caçador de Horrores, além do paladino variante caótico, que eu empilhei as regras, então ela ficou um pouquinho forte. E com o lançamento do Mundo dos Deuses veio um talento que eu acho que é uma marca registrada dela, que é o Imprudente. Mas no fim das contas eu nunca cheguei a jogar com ela, porque ela era uma NPC. Até chegar a Jornada Heróica, o Coração de Rubi, em que o meu amigo Guilherme me convidou pra jogar. E no mesmo instante eu peguei e falei, vou jogar com a minha paladina de Valkyria. E ele disse, é exatamente por isso que eu te convidei. Bom, antes de falar da ficha dela, eu vou falar um pouco do histórico dela. Talvez até eu fale um pouco, bastante até, do histórico dela. A Miriam é uma meio-elfa, paladina de Valkyria, como eu já disse, filha de 2 dos Libertadores de Valkyria originais. Pra você que não sabe, o evento conhecido como a Libertação de Valkyria foi este livro aqui, a maior aventura, até então pelo menos, de RPG ambientada em Tormenta, um imenso labirinto dividido em 20 labirintos menores, cada um para uma divindade do panteão. Então é para ser uma aventura assim muito densa, muito doida mesmo. Além de, é claro, seus personagens saírem estupidamente fortes. Na cronologia do cenário, sabe-se oficialmente de 2 desses Libertadores de Valkyria. O primeiro é o Sumo Sacerdote de Valkyria, Rei de Calamar. Se na época você tinha acesso à revista Tormenta, você pode ter conseguido adquirir esta revista aqui, na qual tem a aventura A Busca por Calamar, onde você consegue resgatar o Rei de Calamar quando ele era mais jovem. E assim ele conta sobre o segredo do labirinto de Valkyria para vocês e entra como um personagem extra no grupo. A aventura era para 4 a 6 personagens, jogadores, de níveis 11 até o 15, que somados não podiam somar mais que 60 níveis. Mas o Calamar ele era uma exceção, ele entrava como personagem extra, não contando pro total de níveis pra entrar na masmorra. Por isso mesmo que nenhum personagem famoso, NPC, ultra fodão, poderia entrar na masmorra de Valkyria. Eles iam estourar a quantidade de níveis necessários para poder entrar. O outro personagem libertador de Valkyria que é conhecido é o Pratdastinus, o pai do Mateu em 20 Deuses, que atualmente está desaparecido, mesmo porque a HQ está interrompida. Então você percebe que tem um bom terreno aí, um terreno bem fértil para você conseguir trabalhar utilizando os Libertadores de Valkyria sem comprometer a lore do cenário. Os pais da Miriam são Gwenrifar, uma elfa paladina de Calmir, e Arthur, um ladino. E aí você já deve estar pensando, primeiro, que eu estou fazendo uma referência às crônicas arturianas, e em segundo, que é um ladino e uma paladina que se casaram. É bem essa a ideia, eu queria que os pais da Miriam fossem um casal bem improvável, só mesmo num grupo de aventureiros. A Miriam é a irmã mais velha de 4 irmãos, sendo os gêmeos Jordan e Conan, e a irmãzinha mais nova dela, que não nasceu ainda e que a Miriam não sabe que a mãe dela vai ter. Por conta dessa proximidade dos pais da Miriam com a deusa Valkyria, a Miriam foi abençoada pela divindade. Tipo, literalmente. Quando a Miriam chama a Valkyria de Dinda, é literal, a Valkyria é a madrinha de batismo dela. Dá pra notar porque ela é uma guerreira santa, então tipo, ela foi escolhida pela deusa Valkyria pra seguir esse caminho. O nome completo da Miriam é Miriana Lara Turvalds.
mas a Miriam não costuma usar muito o sobrenome dela. Não por vergonha, mas sim porque ela quer brilhar com luz própria, não fica sustentando no sobrenome da família, que é relativamente famoso. Eu quis dar algum tempero a mais para a personalidade da Miriam, não focando ela na ficha dela em só ter coisa de combate. Por isso mesmo que eu coloquei que ela gosta muito de cozinhar e sabe cozinhar bem, tendo então treino em ofícios culinária. O que acabou sendo muito útil, já que o Guilherme permitiu as regras de criar comidas, né? E bom, já que eu comecei a falar sobre ficha, vamos finalmente falar sobre a ficha dela. Como não tem a raça meio elfo em Tormenta 20, eu escolhi elfo mesmo. Caso você pense assim, tá roubando, coisa e tal, a gente pode pensar em Senhor dos Anéis, em que o meio elfo pode escolher se tornar um elfo completo ou humano. No caso, a Miriam escolheu ser elfa completa. Mas não gostou também? Foda-se. Segundo os autores de Tormenta 20, meio que não tem muita diferença entre elfo e meio-elfo no mundo de Tormenta, pelo menos até eles criarem a raça. De qualquer jeito, Valkyria aceita qualquer aventureiro, então como a Miriam se tornou uma aventureira, ela é paladina de Valkyria, ponto, acabou, não tem o que ficar reclamando depois, tá? Como eu gosto muito daquele talento lá do mundo dos deuses, o Impulsiva, eu resolvi transformar esse talento na origem da Miriam, virando então essa origem aqui. Vocês podem copiar aqui do vídeo ou copiar do textinho ali na descrição. Podem usar à vontade, eu deixei ele feito bem bonitinho exatamente para poder publicar quando eu fosse falar dela. No caso da Miriam, eu escolhi o traje da corte, porque ela já ganha o traje do aventureiro, a perícia e iniciativa e o poder. Eu ando usando muito pouco esse poder em jogo, porque como os combates, pelo menos os que tiveram até agora, foram muito difíceis, muito decisivos, eu achei melhor não arriscar, já que os erros estavam parecendo ser bem fatais ali. Pô, no segundo combate que foi contra o Elemental de Gelo, a Miriam tombou no primeiro turno, velho. Os primeiros 2 golpes que o bicho deu, a Miriam desmaiou. Então eu tô tomando bastante cuidado. Bom, eu peguei a classe Paladina, o que parece ser bem óbvio, mas pra questões assim de adaptação, por exemplo, o Delacorte falou que ele criou um paladino de Wina, que Wina não tem acesso a paladinos, utilizando um bardo. Foi um negócio bem maneiro e muito provavelmente eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Os atributos da Miriam, eu rolei força 16, destreza 16, constituição 13, inteligência 15, sabedoria 11 e carisma 16. Eu dei muita sorte nos dados quando eu fui rolar eles, mas como eu tava querendo evitar deixar ela com a constituição muito baixa, eu acabei sacrificando alguns números altos para poder manter uma coisinha assim mais equilibrada. Mas no geral eu gosto do estado que a ficha tá atual. Eu também decidi deixar a sabedoria 11 para que eu pudesse sustentar a ideia de que ela é impulsiva mais por ânimo de combate e não por falta de noção. Até porque ela tem inteligência 15, burra ela não é. As perícias eu vou mostrar aqui do ladinho. Eu particularmente acho que eu cometi um pequeno errinho na ficha dela, porque eu botei ela para ser treinada em sobrevivência. A ideia era mais de que ela soubesse coletar recursos para poder fazer comida. Mas a ideia foi meio idiota. Então eu conversei com o meu narrador, o Guilherme. Eu vou utilizar as regras da Dragão Brasil 134, em que você pode fazer um treinamento de perícia para substituir uma perícia por outra. Basicamente você treina por um mês, estudando, fazendo alguma coisa, e você substitui uma perícia por outra. E eu vou substituir esse sobrevivência por guerra, mais condizente com o que a Miriam anda fazendo em jogo. A minha ideia com a Miriam lá no Tormenta RPG era transformar ela numa guardiã da realidade. Mas infelizmente não temos mais classes de prestígio, mas lá na Dragão Brasil de Ghost of Tsushima, que eu já fiz análise aqui no canal, eles apresentaram a ideia das distinções. Então eu peguei essa ideia, já comecei a dar uma mexidinha, e eu criei então a minha própria versão do Guardião da Realidade. Se você quiser dar uma olhada e tentar utilizar, é só você ver o comentário fixado aqui embaixo. Eu fiz essa classe com muito carinho e eu tentei respeitar o máximo os poderes que estão na classe de prestígio mesmo e que deixasse um pouquinho equilibrado também. Até porque a ideia do Guardião da Realidade é ele usar muito ponto de ação, mas agora não tem mais ponto de ação. Então no lugar disso eu estou utilizando PM temporário mesmo. Particularmente ficou bem fortinho e eu acho que não ficou muito apelão não. Até porque eu botei bastante pré-requisito.
Lembre-se que para você adotar uma distinção, você tem que cumprir os pré-requisitos, alguns deles sendo pré-requisitos interpretativos em jogo. No caso do Guardião da Realidade, você tem que ter derrotado um Lefeu ou algum aparentado da Tormenta e os outros poderes, e a partir daí você tem acesso aos poderes da distinção, substituindo um poder de classe pelo poder da distinção. E tá bom, agora vamos para a parte que a galera queria que eu falasse sobre combo, ou melhor, falasse sobre optimização. A intenção da Miriam é uma, e somente uma, dar porra. Claro, não dá pra focar apenas nisso, mas a ideia é conseguir fazer com que ela consiga causar bastante dano e aguente as porradas também e dê uma ajuda. Por conta das habilidades do Guardião da Realidade, que eu criei sendo bem fiel ao original, eu tive que adotar ali algumas coisas para aura. Isso infelizmente afetou a possibilidade de mais dano da Miriam, mas em compensação ela vai poder ajudar bastante. Vai afetar o dano dela inicialmente, lá pra frente vocês vão notar que a coisa vai ficar bem diferente. Bom, por falta de palavra melhor, eu vou dizer que temos aqui um combinho inicial. Julgamento Divino Salvação com Julgamento Divino Iluminação. Com uma ação livre, eu posso marcar um inimigo 2 vezes, para que cada vez que a Miriam acertar um golpe, ela cure certa quantidade de pontos de vida e de pontos de magia. Mas eu só vou poder começar a utilizar esse combo no nível 4 por conta do limite de pontos de mana. Você só pode utilizar pontos de mana em uma quantidade igual ao seu nível por ação. No caso, 4 em uma ação livre. Então, se vocês estiverem olhando a tabelinha aqui, eu nem vou pegar essa habilidade no nível 3, eu vou pegar só lá no nível 4. E antes disso, no nível 3, eu vou pegar um aprimoramento em carisma para poder melhorar um pouquinho ali meu golpe divino, entre outras habilidades que vão vir na frente. Para dar uma melhoradinha no botãozinho da destruição, vou pegar também estilo de 2 armas. Oh boy! A partir do nível 5, eu não vou apenas conseguir curar pontos de vida e de mana quando eu causar dano, eu vou fazer isso 2 vezes. E além disso, eu vou poder dar golpe divino 2 fucking vezes. Lembrando que esse combo só funciona a partir do nível 5, porque a partir daí eu vou poder gastar 4 PMs numa ação padrão. Então notem, esse combo inteiro aqui vai queimar 8 PM. Só que em compensação, se eu acertar os 2 golpes, eu vou curar aí pelo menos uns 4. No mínimo, compensando os meus 2 golpes divinos. Então é... sensacional isso. Ao mesmo tempo, no nível 5 vai vir uma das habilidades mais desgraçadas de apelonas do Paladino. O Bênção da Justiça Égide Sagrada. Com esse poder, ela vai poder gastar uma quantidade de PMs para fazer com que todos os aliados ali próximos recebam um bônus na defesa igual ao carisma da Paladina, inclusive ela mesma. Os magos agradecem. Como você é obrigado a pegar o Aura Ardente por conta do Guardião da Realidade, por que não dar uma bufada na aura? Temos aqui Aura de Cura, Aura Poderosa e Aura Ardente. Aura Poderosa para aumentar o raio da aura, justamente para otimizar a Aura de Cura. E a Aura Ardente que vai causar umas penalidadezinhas para os seus oponentes, que vai também combar com a presença real do Guardião da Realidade. E além disso, tem a Aura da Invencibilidade, que vai dar um aumento do fator tanque da Miriam, ignorando o primeiro dano que ela receber no combate. Bom, além do botãozinho da destruição utilizar o estilo de 2 armas, eu também vou adotar como poderes gerais o talento Esquiva, já que ela vai perder o escudo por conta de utilizar 2 armas, ela vai utilizar o Esquiva para dar uma aumentadinha na classe de defesa dela. Aí temos o Surto Heróico, que vai ser um fator a mais no botãozinho da destruição. Ao custo de alguns PMs, ela vai ter uma ação padrão inteira nova. Ou seja, ela pode dar mais 2 ataques. Ou seja, ela pode curar mais PVs e curar mais PMs. De novo, Julgamento Vindicação é mais um estágiozinho na apelação do botãozinho da destruição, aumentando em mais um D8 os dados de dano. E se eu gastar mais PMs, vai aumentar ainda mais os dados de dano. Coisa linda demais. Escolhi também mais alguns outros poderes que vão dar aquela mãozinha. Fulgor Divino, Julgamento Divino Zelo e Julgamento Divino Justiça. Zelo aumenta ainda mais a mobilidade da Miriam, o que muito provavelmente vai ser prejudicado porque ela vai utilizar a armadura completa no futuro. Fulgor Divino para dar aquela trabalhada no oponente, porque deixar alguém desprevenido é muito bom. E Julgamento Justiça para dar aquela compensada caso alguém queira ir para cima do nosso mago. São um pouco situacionais e por isso elas são assim para dar uma ajudinha.
que o patrão tá maluco. Eu tô gravando isso aqui depois de eu já ter gravado esse vídeo e agora eu tô gravando esse adendo rapidinho. Eu acabei mexendo na build da Miriam de novo, porque é uma build que tá em construção e que ainda vai vir no futuro. Eu resolvi substituir a habilidade Julgamento Divino Justiça, porque como eu disse, ela é meio situacional. E eu resolvi colocar no lugar a habilidade Arma Sagrada. Ela funciona da seguinte maneira: caso o paladino esteja empunhando a arma favorita da sua divindade, o dado de dano do golpe divino vira de 1d8 para 1d12. E vamos ser bem claros no empunhando. Isso quer dizer que ela não precisa necessariamente estar usando a arma. Ou seja, a Miriam com estilo de duas armas, com uma espada longa na mão e um mangual na outra, vai causar 1d12 de dano nos golpes divinos. Os poderes do Guardião da Realidade são fodas, são muito maneiros e vão combar muito mais com os poderes mais apelões do Paladino, no caso o Vingador Sagrado. E já que eu falei sobre o Vingador Sagrado, sim, ela vai ser full Paladina, sem multiclasse aqui. O Vingador Sagrado, junto com o Presença Real, o Herói de Arton e o Herói da Realidade, vai fazer a Miriam ser um monstro anti-Lefeu. E é mais ou menos isso. A minha ideia, no fim das contas, por uma questão mais interpretativa, é transformar a Miriam na nova Suma Sacerdotisa de Valkyria, no lugar do Rei de Calamar. Porque eu já falei, eu não gosto do Calamar, então eu prefiro muito mais a minha Paladina. Vamos ver se o Guilherme vai me presentear com essa ideia. E, ufa, acho que é isso. Não tem os combos mais apelões do mundo, mas é um negócio que acho que vai ser bem otimizado, vai ser bem interessante e vai ser muito divertido. Recentemente a Jornada Heróica recebeu o seu upgrade, agora as aventuras do 1 a 4 estão completas e disponíveis para o pessoal poder baixar lá no site da Jambô. Se você não conseguiu, talvez seja por conta do tráfego pesado lá, mas uma hora vai. Inclusive a capa tá sensacional, maravilhosa, olha que coisa linda. Também a liberdade de dar uma picotada nas coisas para poder ficar bonitinho aqui na thumbnail. E é isso. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até aqui. Se você quiser me dar aquela forcinha, dê a sua contribuição no PicPay. Sigam-me nas minhas redes sociais, pelo menos as aqui do canal. E nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau! Acho que essa vai ser a abertura mais maluca que eu vou fazer até agora. Vamos ver. Sodad Suez Nielor e Shalof Saus Nirkasta. Vamos lá, agora vai. Sodad Suez Nielor e Sashif Nirkas.